bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: 83 anos da OAB é lembrado em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Foram 83 anos de contribuição à sociedade brasileira e à democracia. Lutamos contra a ditadura do Estado Novo, lutamos contra a ditadura militar, lutamos a favor das diretas já, da Constituinte e pela ética na política em nosso país. Sempre essa entidade esteve ao lado da sociedade brasileira e sempre também ao lado do cidadão. A Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas se reúne no Conselho Federal da Ordem para apresentar o novo momento da campanha. E o presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, César Brito, fala sobre o projeto de reforma política democrática. Com 2 milhões de assinaturas, ele vale exatamente um projeto simples apresentado por qualquer parlamentar. Então, precisa dar uma agilidade para os processos de democracia direta. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil comemora 83 anos nesse mês. A data marca a história da entidade em defesa da cidadania e denúncias de injustiças. O aniversário foi lembrado durante a 19ª sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada há 83 anos, durante o governo do então presidente da República, Getúlio Vargas, através do Decreto 19.408. A entidade se estabeleceu em sintonia com as aspirações de renovação e modernização do país. A história da entidade é marcada por sua presença em momentos importantes para o Brasil. A Ordem teve papel essencial na aprovação da Lei de Anistia e na redemocratização do país. Esses fatos foram lembrados durante a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve à frente dos grandes acontecimentos nacionais. Ela, quando ingressei na instituição, estava defendendo, por exemplo, a aprovação da Lei de Anistia, depois defendemos os direitos humanos, pugnamos pela redemocratização do país, na defesa da emenda Dante de Oliveira, de 2003, 2004. Enfim, nós sempre estivemos à frente dos grandes acontecimentos nacionais. E a Ordem continua fazendo esse papel como a verdadeira representante da cidadania. Hoje, a OAB continua a defender os cidadãos para uma sociedade justa e igualitária. Por isso, consolidou o prestígio e a confiança diante da sociedade brasileira. Para o representante da entidade no CNMP, Walter Agra, a Ordem é a maior defensora dos direitos dos brasileiros. Nos 83 anos da OAB, quem está realmente em festa é a sociedade. Porque a OAB é a entidade de classe de maior credibilidade e tem se destacado desde sua criação como entidade de classe de defesa da sociedade, não apenas dos advogados. E é por isso que a OAB tem assento e representatividade em conselhos como o CNMP, como o CNJ, nos quintos constitucionais, porque é efetivamente a garantia da proteção do cidadão, da proteção da sociedade. E nesta data, quem tem muito e muito a comemorar, efetivamente, é não apenas os advogados, mas toda a sociedade. Além de defender as prerrogativas dos mais de 800 mil advogados, a OAB defende o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, o que para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alexandre Camanho, é essencial que se mantenha no histórico da entidade. A Ordem dos Advogados do Brasil cumpre um papel imprescindível na defesa histórica, permanente, atual e futura da defesa das liberdades cidadãs, da correta aplicação do direito e também com essas conquistas judiciais, com o aprimoramento da própria cidadania. Faço um apelo para que a OAB seja crescentemente essa instituição de bravura e de esperança na qual todos os brasileiros podem confiar, principalmente quando alguma coisa acontece de ruim ou de sombrio para a nossa democracia. A OAB há de ser sempre a voz serena e autorizada na defesa da cidadania.
A Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente na Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição Federal de 1988. Nesta, diversas conquistas democráticas foram instituídas e ainda incluiu no artigo 133 a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Foram 83 anos de contribuição à sociedade brasileira e à democracia. Lutamos contra a ditadura do Estado Novo, lutamos contra a ditadura militar, lutamos a favor das diretas já, da Constituinte e pela ética na política em nosso país. Sempre essa entidade esteve ao lado da sociedade brasileira e sempre também ao lado do cidadão. Entendemos que o fortalecimento da advocacia possui uma razão de ser, que é a proteção do cidadão injustiçado. Queremos que o cidadão seja respeitado em sua dignidade. Essa é a história da Ordem dos Advogados do Brasil, que deve permanecer sempre aliando a luta pelo fortalecimento da profissão com a luta por um país melhor, por uma sociedade mais justa e fraterna. A Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas se reuniu no Conselho Federal da OAB para apresentar o novo momento da campanha. Jornalistas de vários veículos de comunicação tiveram acesso às propostas do projeto de lei de iniciativa popular, que pretende combater a corrupção no país. Durante o encontro com representantes de vários veículos de comunicação, foi apresentado o novo momento da campanha por uma reforma no sistema político brasileiro. A Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas é resultado de uma ação conjunta de entidades da sociedade civil. Para que os escândalos não se sucedam em nosso país, para que a gente não possa ver a cada eleição e a cada mandato denúncias e condenações em corrupção inerentes a todos os governos, temos que fazer uma reforma política efetiva no Brasil, que cuide das causas dos males do sistema eleitoral brasileiro, que é o financiamento indevido de campanhas, principalmente pautado em caixas 2 de campanha. E, portanto, essa é a proposta de reforma política que a OAB e a CNBB e mais de 40 entidades trazemos para a população. Queremos que a população assine e integre o projeto de lei de iniciativa popular. A proposta de projeto de lei de iniciativa popular, que tem como finalidade desencadear uma campanha cívica unificada e solidária, traz mudanças significativas no sistema eleitoral do país. Afastamento definitivo do dinheiro de empresas nas eleições, igualdade entre homens e mulheres, eleições proporcionais em 2 turnos, participação soberana do povo em decisões nacionais. O voto elege apenas o candidato que foi votado. Para os membros da coalizão, o principal ponto a ser modificado é a doação de dinheiro por empresas, onde mais de 1 bilhão foi doado nos últimos 10 anos. Além disso, seguir o exemplo de 36 países que já proíbem esse tipo de ação. Só há uma forma do Congresso Nacional aprovar esta reforma política. É a pressão da opinião pública e a participação popular. No próximo dia 27, lançaremos a campanha de coletas de assinaturas para que tenhamos 1,5 milhão de pessoas dizendo: queremos uma nova forma de fazer política em nosso país. Uma forma que não seja com financiamentos espúrios e uma forma que não estimule condutas impróprias nas gestões governamentais. Para que tenhamos uma democracia autêntica, eleições limpas, para que acabemos com a corrupção eleitoral, que é o germe da corrupção administrativa em nosso país. A coleta de mais de 1,5 milhão de assinaturas é essencial para a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional. Até agora, quase 500 mil já foram coletadas. E para chegar ao número necessário, foi definido o Dia Nacional de Coleta de Assinaturas. Nós estamos absolutamente convictos de que sem uma forte mobilização popular, nós não obteremos a reforma política. A coalizão, ela, digamos, é um passo importante, mas é necessária a conquista da opinião pública brasileira em torno de algo semelhante ao que foi as diretas já. Um movimento de caráter suprapartidário incorporando esse conjunto de entidades, mas ganhando a opinião pública. Então, o que a coalizão definiu?
nós definimos, quer dizer, um processo de mobilização em 3 etapas. Esse ato que nós vamos realizar aqui no dia 27 é decisivo, e aí é que a gente pede o apoio da imprensa, para mobilizar a opinião pública e o povo de Brasília para o ato. Nós vamos realizar também uma reunião com os parlamentares aqui, 161 parlamentares já aprovaram esse projeto, e a ideia, então, é fazer um grande ato. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, está unido às outras entidades com essa proposta de iniciativa popular, assim como a OAB, a CNBB, e fazemos aqui um apelo à sociedade, aos eleitores de um modo geral, aos homens, às mulheres, para que compareçam no próximo dia 27, às 4 horas da tarde, no espaço da Biblioteca Nacional, ao lado do Museu Nacional, para que de lá saiamos encaminhada rumo à rodoviária e lá iniciaremos a iniciativa popular com a coleta de assinaturas. Nós precisamos de 1.300.000 assinaturas para que a nossa proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional e, evidentemente, que aprovada. Portanto, no próximo dia 27, às 4 horas da tarde, na Biblioteca Nacional, para, em passeata, irmos à rodoviária coletar assinatura. É preciso estarmos juntos ao eleitor e à eleitora nesta nossa proposta. O site da coalizão também foi lançado durante o encontro. Os usuários terão acesso às principais propostas do projeto de lei e ao formulário para assinatura do apoio à campanha. E no próximo bloco você confere. Presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da OAB, César Brito, explica quais são os principais eixos da proposta da Reforma Política Democrática. O programa OAB Nacional volta em instantes. O ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e atual presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, César Brito, é um defensor da reforma política no país. Ele falou como será feito o trabalho do projeto de reforma política democrática e dos principais problemas enfrentados com a questão do financiamento privado de campanha. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, acredita na reforma política democrática do país e afirmou que a ideia foi fruto da coalizão das entidades da sociedade civil, como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a OAB, entidades que fizeram valer a lei da ficha limpa. Fruto de uma reunião de uma coalizão com várias entidades da sociedade civil, destacando-se a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a própria Ordem, UNE, e as mesmas entidades que fizeram valer a lei do ficha limpa. Ele explicou os principais eixos do projeto de reforma política democrática e traçou 3 regras básicas para se atingir esse objetivo. Nós trouxemos 3 regras básicas. Primeiro, não ao financiamento privado de campanha. Empresa não é povo, empresa não foi convidado para o processo eleitoral. E nós não podemos confundir financiamento eleitoral com investimento econômico, que transforma depois o Estado no balcão de negócios. Segundo eixo, é preciso valorizar as ideias, valorizar os partidos políticos e não as pessoas individualmente. Hoje o processo eleitoral demonstra claramente que você escolhe as pessoas que são conhecidas, não por suas ideias, mas porque são artistas, são jogadores de futebol, que são políticos mais veteranos. Então é preciso valorizar as ideias. Daí o segundo eixo, para que se volte primeiro nos partidos, nas ideias, e possamos logo a seguir, no segundo turno, nas eleições proporcionais, escolhermos os representantes dessas ideias. E o terceiro, valorizando a democracia participativa. Mais plebiscito, mais referendo, mais iniciativa popular. Fazer com que esses projetos tenham peso relevante
na casa representativa. Não pode a democracia direta, em que o povo é o autor da própria sua história, ser menor do que a democracia representativa, o parlamento que deveria representar. Para você ter uma ideia, quando nós apresentamos um projeto de lei com 2 milhões de assinaturas, ele vale exatamente um projeto simples apresentado por qualquer parlamentar. Então, é preciso dar uma agilidade para os processos de democracia direta. Já com relação ao financiamento privado de campanha, o ex-presidente afirmou que isso tem uma relação com a corrupção, já que se uma empresa financia um candidato, logo ela vai querer o retorno econômico de volta. Tivemos um debate muito forte na França sobre essa matéria, e lá chegou-se à conclusão de que há uma relação direta da corrupção, as obras mal feitas, não entregues, serviços públicos imprestáveis, com financiamento. Porque se uma empresa visa lucro, é da sua essência visar o lucro, se ela financia um candidato, ela quer ter o retorno econômico de volta. Essa é a primeira consequência, se assentida na sociedade, no sistema perverso de hoje. Transformar-se financiamento eleitoral em investimento econômico. Isso também afasta o homem de bem, porque valoriza os homens de bens. Mais dinheiro favorece para quem tem mais ideias. Então é preciso equilibrar esse sistema. César Brito afirmou que a pessoa física pode doar para as campanhas eleitorais 10% da sua remuneração do ano anterior, mas é preciso que haja um equilíbrio diante disso. Hoje, na prática, também reflexo do abuso do poder econômico, é que as pessoas físicas podem doar para as campanhas eleitorais até 10% da sua remuneração do ano anterior. Ora, quem ganha R$1 bilhão pode doar 100 milhões para uma campanha eleitoral. Mas quem é estudante, que saiu às ruas para protestar, quem é desempregado, quem é pobre, não pode participar na campanha eleitoral, porque 10% de nada é absolutamente nada. E nós já tivemos casos concretos de pessoas que foram caçadas porque doaram a resma de papel para a sua campanha. Esse que doa a resma de papel para a sua campanha é caçado, enquanto alguns milionários permite-se a candidatura. Então, precisa equilibrar esse jogo. Em torno dessa discussão de que empresa não é povo, o presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, César Brito, afirmou que o financiamento individual de campanha está limitado ao valor de R$ 700. O projeto de reforma política prevê também a criminalização do Caixa 2 de campanha, pois, de acordo com o ex-presidente, é preciso punir não apenas o político que faz uso, mas sim quem comete essa irregularidade, aquele que financia para fins ilícitos. É preciso punir não apenas o político que utiliza o Caixa 2 como comumente se é hoje. É preciso também não só aumentar a pena do Caixa 2, mas é preciso punir quem comete o Caixa 2 no outro lado, no lado corruptor, no lado que financia com fins ilícitos. As punições para quem comete esse tipo de crime também foram colocadas em questão. E nós estamos dizendo claramente que quem pratica o Caixa 2, se for pessoa jurídica, não poderá mais participar dessa ação pública. E se for pessoa física, não poderá participar de concursos públicos ou as suas empresas que eles integram como diretor também não poder participar. Então é uma forma de nós atingirmos o corruptor e não apenas o corrompido. E no dia 27 de novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com as entidades da sociedade civil, farão uma campanha em Brasília para colher assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular sobre a reforma política democrática. Nós compreendemos que o projeto de iniciativa popular precisa, exatamente como diz o seu nome, do apoio popular. Já começamos a colher assinaturas e elegemos o dia 27, no Brasil todo, como Dia Nacional da Colheita de Assinatura. Em Brasília, nós vamos sair da Catedral até a rodoviária e para que possamos, a partir dali, colhermos assinaturas e apresentarmos o Congresso. César Brito fez um convite a todos os brasileiros que lutam por uma mudança na política do país. Você acha que política é coisa séria? Você acha que podemos mudar a cara do Brasil fazendo com que a politicagem saia do nosso mapa? Nós achamos. Nós que integramos a Coalizão Democrática por Eleições Limpas, temos a certeza, como fizemos no passado com o projeto da Ficha Limpa, de que é possível fazer um Brasil melhor. Às 16 horas do dia 27 de novembro, vamos começar uma nova jornada, saindo da Catedral de Brasília,
até o destino onde o povo chega, que é a rodoviária, com um novo projeto de iniciativa popular. Queremos um Brasil livre da corrupção. E livre da corrupção significa livre do financiamento privado, fazendo com que o povo seja responsável pelo destino da sua própria história. E depois do intervalo você vai ver. Marcos Vinícius Furtado Coelho pede apoio à coleta de assinaturas em favor da proposta de reforma política. A gente volta já! Presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, concedeu uma palestra no 2º Encontro Técnico Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. O presidente pediu apoio à coleta de assinaturas em favor da proposta de reforma política. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, concedeu uma palestra no 2º Encontro Técnico Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Ele pediu apoio à coleta de assinaturas em favor da proposta de reforma política. Diante disso, o presidente nacional da Ordem convidou todos os presentes para a coleta das assinaturas em apoio ao projeto de reforma política apresentado pela Coalizão do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Queremos 2 milhões de assinaturas para fazer esse projeto de iniciativa popular por eleições limpas em nosso país. E conclamo todos vocês a participar. Porque ao participar desse tema, todos estaremos dando a nossa contribuição para além do nosso umbigo. À medida que nós tenhamos um Congresso Nacional que seja mais representativo da sociedade brasileira, no nosso emprego nós teremos consequências positivas. Na condução das nossas empresas, na condução, portanto, das nossas escolas, na aplicação dos recursos na área da saúde. Portanto, é a nossa vida individual também e a vida coletiva de nosso país que está em jogo. A valorização dos advogados também foi destacada pelo presidente. Ele afirmou que é importante cuidar da valorização dos advogados para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Ao cuidar da valorização do advogado, estamos colaborando para a prevalência do Estado de Direito e logo tentando alcançar uma sociedade mais justa e fraterna. Mas, por outro lado, nós temos também por dever legal a obrigação de nos ocupar das causas da República para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, ambiente mais adequado à prevalência do Estado de Direito, logo para a valorização do advogado. Essas duas causas são, portanto, complementares, elas não são excludentes. Como já disse Evandro Lins e Silva, o advogado é, antes de tudo, um cidadão. E como eu costumo dizer, ministro Antônio Carlos, a ordem é dos advogados, mas ela é também do Brasil. E ela deve se ocupar dessas causas. E quero conclamá-los a todos para que possamos refletir sobre a necessidade de alguns avanços em nosso país. Marcos Vinícius lembrou ainda que neste ano o povo foi às ruas exigir serviços públicos de qualidade e advertiu que quando o cidadão não é atendido por um serviço público, ele não tem a quem reclamar. E o povo, ao ir às ruas, o que ele estava a expressar? Que ele gostaria que o cidadão que necessitasse e necessita do Estado fosse tratado com a mesma proteção de que um consumidor da iniciativa privada possui. E nós, da OAB, ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Obtivemos a concessão da liminar por parte do ministro relator, ministro José Antônio Dias Toffoli, que concedeu 120 dias para que o Congresso legislasse, porque a emenda constitucional 19, há 15 anos,
faz previsão da necessidade desta lei. O presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Carlos Castro, lembrou que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre tem apoiado os encontros. E o diretor jurídico da Caixa Econômica, Jailton Zanon da Silveira, falou que o evento reúne mais de 200 advogados para debater sobre a recuperação de crédito. No final do dia, voltaremos para casa, como dizia um companheiro muitas vezes, o querido Dr. Davi, mais juntos, mais unidos e mais fortes. Sucesso para nós todos no evento. Muito obrigado. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, também participou do encontro e disse que estava emocionado em voltar à antiga casa para falar em nome do Superior Tribunal de Justiça e que o seu compromisso com a OAB não desapareceu em momento algum. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, honrou-me com a incumbência de representar o tribunal neste evento e, em nome do Superior Tribunal de Justiça, tributar a homenagem da Corte a todos os advogados, em especial aos advogados da Caixa Econômica Federal. Veja, senhor presidente, Marcos Vinícius, como são imprevisíveis os caminhos da vida. Há pouco mais de 3 anos, como antigo e velho advogado da Caixa e diretor jurídico da instituição, não imaginava vir um dia a vestir a toga. Quiseram as circunstâncias, para minha perplexidade íntima, que hoje eu voltasse à minha antiga casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para, em nome do Superior Tribunal de Justiça, saudar os meus irmãos, advogados da Caixa. É uma atividade cheia de dificuldades, desafios e embaraços, mas também de uma enorme motivação pautada pela consciência do espírito público e pelos valores republicanos. E a Advocef, em seus mais de 30 anos de existência, vem ocupando o espaço que lhe é destinado e reúne em sua atuação esse perfil do advogado da Caixa, de independência e coragem. Veja no próximo bloco. Presidente da OAB Nacional participa da posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O programa OAB Nacional volta já. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, esteve presente na solenidade de posse do ministro Marco Aurélio como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro Dias Toffoli, que assumiu a vice-presidência. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente na solenidade de posse do ministro Marco Aurélio como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro José Antônio Dias Toffoli, empossado como vice-presidente. A ministra Carmen Lúcia conduziu a sessão solene e o ministro Marco Aurélio fez a sua declaração. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos, em harmonia com a Constituição e as leis da República. A ministra fez seu discurso de posse ao novo presidente do TSE. Declaro empossado no cargo de presidente deste Tribunal Superior Eleitoral o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Logo depois, foi a vez do ministro Marco Aurélio fazer o convite ao ministro Dias Toffoli para assumir o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Convido Sua Excelência, o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, a prestar o compromisso de posse na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli também fez a sua declaração ao aceitar o cargo como vice-presidente do tribunal.
Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Dias Toffoli. A sessão solene que ocorreu no plenário do TSE contou com a presença de diversas autoridades. Dentre elas estão o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o vice-procurador-geral eleitoral, Eugênio Aragão, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e os ministros titulares do TSE. A ministra corregedora do Tribunal Superior Eleitoral, Laurita Vaz, foi a primeira da mesa a fazer as saudações ao novo presidente. Saúdo os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de ontem e de hoje. Saúdo também as ilustres autoridades civis, militares, que abrilhantam este plenário, os membros do Ministério Público, os advogados, os senhores, as senhoras e os familiares dos homenageados. Já o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, primeiramente saudou em nome de todos que integram o Conselho Federal da Ordem os presentes na solenidade de posse do presidente do TSE, o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli. Logo após a saudação, Marcos Vinícius Furtado Coelho fez o seu discurso aos empossados. A Ordem dos Advogados do Brasil possui a imensa honra em utilizar a palavra neste solene ato de posse dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que doravante conduzirão a Justiça Eleitoral brasileira nas respectivas funções de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ambos encontram-se à altura da alta responsabilidade inerente às missões para as quais são presentemente empossados. O ministro Marco Aurélio, em sua terceira condução à presidência do tribunal, detém elevado conceito entre os jurisdicionados, fruto de sua dedicação ao trabalho, de sua profundidade na avaliação dos temas que lhes são submetidos e do respeito supremo que possui às normas constitucionais. A advocacia brasileira reconhece e aplaude a postura de Sua Excelência em buscar a efetividade da Constituição, dando concretude às suas garantias. Para orgulho da OAB e dos colegas advogados militantes neste tribunal, foi advogada eleitoralista, sendo conhecedora à saciedade da matéria eleitoral. O zelo com que trata as questões postas gera a firme convicção de sua disposição em bem servir ao país, reconhecendo a advocacia como função essencial à justiça, segundo a lógica de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. Desde a sua instituição, em 1932, em transformador momento da vida nacional, a Justiça Eleitoral possui a função de envidar todos os esforços para que ocorra a livre prevalência da vontade popular, sem abusos do poder político ou econômico. A julgar pela disposição e pela capacidade das ministras e dos ministros que compõem este tribunal, essa missão haverá de ser efetivada a cada instante, respeitando o devido processo legal e as demais garantias constitucionais. A Ordem dos Advogados do Brasil
que não é comentarista de casos, mas defensora de causas, que possui a Constituição como seu único partido, que não é longamanos de governos, nem linha auxiliar da oposição, coloca-se à disposição do Tribunal Superior Eleitoral para um diálogo construtivo em favor do Brasil e das instituições da democracia. Depois foi a vez da ministra Carmen Lúcia receber as saudações do presidente nacional da Ordem. Bem demonstrou a dignidade e a capacidade da mulher brasileira na presidência do tribunal. Sua Excelência sempre se destacou por seu compromisso com a pátria justa e fraterna. E diante das comemorações dos 25 anos da Constituição Federal, que ocorreram no decorrer do ano de 2013, Marcos Vinícius Furtado Coelho declarou que a democracia é a matéria-prima da justiça eleitoral. A Constituição Federal, em seus 25 anos de vigência, instituiu a ordem jurídica de um Estado democrático de direito. A democracia é a matéria-prima da justiça eleitoral. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes ou por meio de instrumentos de participação direta. Não há democracia sem representação política. O presidente falou também sobre algumas propostas feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil a respeito do financiamento democrático de campanha, o voto transparente e o aperfeiçoamento dos instrumentos de democracia direta. A OAB apresentou uma proposta centrada no financiamento democrático de campanha, no voto transparente e no aperfeiçoamento dos instrumentos de democracia direta. Campanhas eleitorais personalistas e excessivamente onerosas não contribuem para as boas práticas. O sistema eleitoral deve estimular a votação em projetos e ideias e a realização de estruturas de campanha partidárias e não individuais, com a atribuição ao TSE do poder de fixação do patamar máximo de gastos por candidatos e de regras mais transparentes de prestação de contas de campanha. O fundamental, porém, é o respeito à soberania do voto livre. Esse o elo que há de nos unir a todos. E para finalizar a solenidade de posse, o ministro Marco Aurélio relembrou o período em que assumiu como presidente do TSE no ano de 1996 e 2006. Recordo-me das anteriores, especificamente em 1996 e 2006, e as considerarei ao atuar mais uma vez. Na década de 90, ocorreram as primeiras eleições informatizadas, e dizia há pouco ao vice-presidente da República, Michel Temer, que esse projeto não foi meu, que esse projeto foi do meu antecessor, o ministro Carlos Veloso. O ministro fez um apelo a todos os cidadãos para que compareçam às urnas. Logo depois, fez os agradecimentos finais. Que o eleitor, ciente do grande papel que desempenha na construção de uma nação independente, desenvolvida e soberana, aceite o desafio e compareça às urnas, fazendo-o com pureza d'alma, de forma livre e conscientizada. Perceba que, embora senhor de único voto, é autor fundamental da obra voltada não só ao respectivo bem-estar, como também ao das gerações futuras. Mãos à obra e que reine o entusiasmo na busca de um Brasil melhor. Muito obrigado a todos. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.